Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Estudos e Mensagens para o Tempo do Fim. Meu nome é Antônio e hoje falaremos sobre a segunda vinda de Cristo. O que a Bíblia fala sobre a gloriosa volta de Jesus a este mundo? Quando isso acontecerá? E quais os sinais da sua vinda? Como sempre, para respondermos a essas perguntas, nos utilizaremos da palavra do Senhor e por isso precisamos de ajuda. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, santificado seja o teu santo e bendito nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, por toda a eternidade passada e futura. Mais uma vez, estamos abrindo a tua palavra, Senhor. Mas quem sou eu para falar de ti? Sou indigno, e por isso te peço que o teu Santo Espírito se faça presente, para que eu seja apenas um instrumento. Por favor, me perdoa e me capacita. E também prepara o coração de todos aqueles que estão assistindo este vídeo. Te peço em nome e pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Muitas são as especulações sobre o assunto da segunda vinda de Jesus a este mundo, e também dos sinais que antecedem este tão aguardado dia, os quais parecem todos já terem se cumprido, não é mesmo? Mas o que estaria faltando para o cumprimento desta profecia? Por que Jesus ainda não voltou? Aliás, vocês já pararam para pensar onde Jesus está neste instante e o que ele está fazendo? Essas são perguntas interessantes, não é mesmo? Bom, este é um assunto aparentemente muito complexo. No entanto, se buscarmos as respostas na palavra do Senhor e deixarmos de lado alguns falsos conceitos que aprendemos durante a nossa vida, tenho certeza, tudo ficará muito simples de entender. Nós pretendemos, se o Senhor permitir, produzir vídeos que falam sobre muitos assuntos, os quais não são estudados por quase nenhuma das mais de 30.000 denominações que existem hoje no mundo. Infelizmente, o que está escrito no Antigo Testamento é tradicionalmente deixado de lado e considerado sem importância, ou que se destinasse somente para o povo hebreu, os descendentes de Abraão. Mas tudo o que aconteceu historicamente com esses primeiros filhos de Deus, como a sua peregrinação no deserto, suas festas anuais e principalmente o ritual do santuário, são de extrema importância para que possamos compreender a gravidade de nossa atual condição e o plano de Deus para a nossa redenção. Pois estes filhos de Deus, que viveram no tempo do Antigo Testamento, foram depositários da luz a eles confiada pelo Senhor. Quando falo desta luz, me refiro ao conhecimento de Deus, o qual deveria ser oferecido a todos os demais povos, pois a salvação é oferecida a todos. Infelizmente, esses filhos de Deus, que viveram no período do Antigo Testamento, nem sempre foram obedientes, e ao invés de darem um testemunho de vida, de acordo com as leis, ordenanças e estatutos que vinham do Senhor, eles acabaram se prostituindo, adorando aos deuses falsos das nações para as quais eles deveriam oferecer este conhecimento, permitindo assim que o inimigo de Deus e das almas prosperasse em seu comércio, a mentira. Vamos aos textos de hoje, começando pelos sinais da volta de Jesus. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Já se temia os últimos dias desde a primeira vinda de Cristo, e nós já estamos hoje vivendo esses últimos dias, no aguardo da segunda vinda de Cristo. Mas esta advertência de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, já existia naquele tempo. Vejam, verso 2: Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. E Paulo adverte: destes afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências,
que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Lembrando que mulheres em profecia se refere às igrejas. E como esse texto se refere aos tempos futuros, incluindo os últimos dias, ele se torna também uma profecia. Estaremos vivendo em tempos semelhantes? Pois o texto diz que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade, ou seja, ao conhecimento do próprio Deus, ainda que se utilizando da palavra do Senhor. Interessante, não é mesmo? Dando continuidade, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus é fundamental para a nossa compreensão do assunto da segunda vinda de Cristo. Vejamos a partir do verso 1. E Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse: Não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. Pensem nisso. Tudo o que o homem edificar, incluindo os templos para adoração ao Senhor, tudo será destruído um dia. Verso 3. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esses são os sinais do mundo religioso. Não pretendo entrar em detalhes. Creio que o texto seja bem claro. Se refere a homens que alegam falar em nome de Cristo. Verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Esses são sinais no mundo social e político. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aqui, alguns sinais na própria natureza. Verso 8. Todos estes são o princípio das dores. Jesus aqui está comparando os sinais de sua vinda com as dores de parto de uma mulher, os quais vão aumentando gradativamente, até o momento em que ela dá à luz, pois essas coisas aqui mencionadas sempre existiram. No entanto, haverá um momento da história em que a quantidade e a intensidade destes irá se multiplicar, quando então chegará o fim. Verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Aqui, Cristo se refere a uma guerra entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Verso 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Nós encerraremos hoje com esse verso. Verso 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Esta abominação da desolação, falada pelo profeta Daniel, a qual seria posta no santo lugar, se refere aos períodos em que os filhos de Deus sofreram as piores perseguições, e a verdade de Deus seria lançada por terra, e o inimigo de Deus e das almas prosperaria em seu engano, como no ano 70 depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém foi destruído por legiões de soldados romanos sob o comando do então general e futuro imperador Titus Flávio, ainda no período de Roma pagã. Mas também se refere ao período de 1260 anos, que se iniciou em 538 depois de Cristo, após o pequeno chifre ter consolidado a derrota de outros 3 chifres, quando Roma, agora papal, concedeu ao seu pontífice não só a autoridade eclesiástica, mas também a política, o colocando assim acima de todos os reis, unindo a Igreja ao Estado. Autoridade esta que foi interrompida temporariamente em 1798,
quando, a mando de Napoleão Bonaparte, após a Revolução Francesa, o general Louis-Alexandre Berthier marchou sobre a cidade de Roma, e isso sem encontrar resistência, declarando ali o fim do poder temporal do Papa Pio VI e proclamando a República Romana como o modelo francês, o que ficou conhecido como a ferida que interrompeu este poder absoluto praticado pelo papado, o qual voltará a existir um pouco antes da segunda vinda de Cristo, como relatado no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse, os quais estudaremos em breve, se assim o Senhor permitir. No entanto, mesmo em meio às piores perseguições, o Senhor sempre teve o seu povo fiel, um remanescente, pequeno em número, mas que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Não é a fé em Jesus, mas a fé de Jesus. Homens e mulheres, idosos e crianças, os quais estão dispostos a dar a própria vida pelo seu Criador, pois o conhecem, sabem que nada do que possam fazer poderia lhes proporcionar algum mérito, mas sabem também o quanto o Criador os ama. Sabem, não é o assunto de hoje, por isso não vou poder me aprofundar muito nos detalhes, mas a palavra de Deus quantifica o número desses fiéis que estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Serão 144 mil. Muitos defendem que esse número não é literal, por acharem um número pequeno em relação à atual população mundial, cerca de 7,7 bilhões de pessoas, ou até por parecer um número pequeno em relação à quantidade de membros em sua denominação, em âmbito mundial. Mas, infelizmente, eu penso que, se este número não for literal, é possível que não hajam 144 mil vivos, dos que serão salvos por ocasião da segunda vinda de Cristo, pois a palavra de Deus também diz, em Apocalipse 14, nos versos de 1 a 5, com relação a esse remanescente, que eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144 mil que foram redimidos da terra. E tem mais, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Serão como ministros de Cristo por toda a eternidade. E sabem por quê? Vou dizer, este grupo de remanescentes, os quais estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, passarão por um sofrimento tal durante o tempo que antecede a segunda vinda, o qual será semelhante, muito próximo ao que o próprio Cristo sofreu em sua entrega, pela remissão de nossos pecados, por ocasião de sua primeira vinda a este mundo. Pois a palavra diz, neste mesmo capítulo que estamos estudando hoje, no verso 22, que, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Assim seja. Continuando o verso 19, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, pois serão dias realmente muito penosos. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabat. Shabat significa descanso, o qual nós conhecemos como sábado. Também não é o assunto de hoje, mas nós faremos um estudo sobre o sábado em breve. No entanto, este verso deixa claro que, antes da volta de Jesus, o sábado será motivo de grande controvérsia. Verso 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Vou compartilhar um texto do Antigo Testamento, do profeta Amós, no capítulo 5, dos versos 16 a 20, que fala sobre o dia do Senhor. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor diz assim: haverá lamentação em todas as ruas, e eles dirão em todas as estradas: ai, ai, e chamarão o lavrador para choro, e os que são pranteadores para prantear. E em todas as vinhas haverá lamentação, pois eu passarei no meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor. Para que quereis vós este dia? O dia do Senhor será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse do leão e um urso o encontrasse, ou entrasse em uma casa e encostasse sua mão à parede e uma serpente o mordesse. Não será o dia do Senhor trevas e não luz?
escuridão sem que haja esplendor? Verso 23. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque onde surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Vou dar aqui uma dica quanto à adoração aceitável ao Senhor. Observem o que o apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, nos versos de 1 a 3. Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Infelizmente, o que mais se vê nos dias de hoje são cultos emocionais. Procuremos refletir sobre isso. Verso 25. Eis que de antemão eu vos tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Percebam, a segunda vinda de Cristo será visível e audível, todo olho verá. Verso 28. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Sabe, não podemos depositar a nossa confiança em homem algum. Serão tempos difíceis, dias de trevas. Nossa confiança precisará estar firmada única e exclusivamente no Senhor. E para isso precisamos conhecer ao Senhor. E como podemos conhecer alguém se não nos relacionamos com este alguém? E a única forma de conhecermos ao Senhor, de termos um relacionamento pessoal com o Senhor, é através do estudo da sua palavra. Precisamos estar preparados. Não sabemos quando será a volta do Senhor Jesus, se nos nossos dias ou não, mas o preparo se faz necessário. Experimentem. Há alguns dias eu me deparei com a leitura do Evangelho de João em áudio por Cid Moreira e também de outros livros da Bíblia, e é muito bom. Busquem no YouTube. Tenho certeza de que vocês irão gostar, pois chegará o dia em que precisaremos deste conhecimento para estarmos aptos a fazer uma importante escolha. Se para a vida ou se para a morte, dependerá desse conhecimento. Verso 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. O texto diz que, imediatamente após a tribulação daqueles dias, possivelmente se referindo ao período de 1260 anos, o qual se cumpriu em 1798, do qual já comentamos aqui, a própria natureza, através desses eventos, se manifestaria, predizendo a proximidade da vinda de Jesus, com o cumprimento destas profecias, as quais se encontram no passado, mas anteriores a 1844, ano previsto para o cumprimento da última profecia com data, quando termina o período de 2.300 dias preditas pelo profeta Daniel, no verso 14 do capítulo 8. Vejamos a partir do verso 9. E de um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande, em direção ao sul e em direção ao leste, e em direção à terra agradável. E este tornou-se grande e chegou até o exército do céu. E ele lançou alguns do exército e das estrelas ao chão, e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército, o próprio Cristo, e retirou o sacrifício diário. Aqui se trata do conhecimento do ritual do santuário, ou do próprio Deus e de sua misericórdia, entendem? E o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo, e um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. Então eu ouvi um santo falando,
E outro santo disse àquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? E ele me disse: até 2300 dias. Então o santuário será purificado. Sabem, para que possamos compreender estes importantes assuntos, se faz necessário a compreensão de um outro importante assunto, o qual, infelizmente, quase a totalidade das denominações que existem hoje, infelizmente, não falam sobre ele: o ritual do santuário terrestre, o qual foi idealizado por Moisés para ser uma cópia a partir de um santuário que sempre existiu no céu, o verdadeiro, no qual o próprio Jesus Cristo ministra neste instante, como sumo sacerdote, intercedendo por cada um de nós. No próximo vídeo do nosso canal, o meu menino, o Mateus, estará falando sobre o capítulo 8 de Daniel, incluindo esses versículos acima, nos quais não entrarei em detalhes agora. Seguem as datas em que ocorreram manifestações da natureza, as quais possivelmente estejam relacionados com o cumprimento desta profecia, o que não impede que se repitam novamente antes da segunda vinda de Jesus a este mundo, pois os eventos se repetem na história. Vejamos. Em 1º de novembro de 1755, houve um grande terremoto em Lisboa. Em 19 de maio de 1780, houve o escurecimento do Sol e da Lua. E em 13 de novembro de 1833, houve uma queda de estrelas no céu. Lembrando que esses eventos não estão relacionados com eclipses, os quais são previsíveis em nosso sistema solar. Verso 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos, desde os 4 ventos de uma extremidade do céu à outra. A partir do cumprimento da última profecia com data, a dos 2300 dias, em 1844, Jesus poderá voltar a qualquer momento. Verso 32. Agora, aprendei uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que todas estas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, palavras do próprio Cristo. Verso 36. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Verso 37. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o souberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que, se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não sabeis, o Filho do Homem virá. Aqui algumas advertências. Nem todos serão salvos. Alguns serão tomados, mas outros serão deixados. Algumas serão tomadas, mas outras serão deixadas. Portanto, vigiai. Não sabemos quando Jesus virá, se nos nossos dias ou não. Mas devemos estar prontos, pois fiel é aquele que prometeu. O Filho do Homem, Jesus Cristo, virá. Amém. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões,
Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não o espera e na hora de que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destruirá sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui os conselhos do próprio Jesus Cristo para todos os seus filhos e filhas, desejando que todos e todas estejam com ele pela eternidade. Agora vejamos outros textos que mostram como será a segunda vinda de Cristo. Atos, no capítulo 1, no verso 1, diz: O primeiro tratado diz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Teófilo possivelmente seria um grego ou romano convertido, ou um amigo de Lucas, que houvesse solicitado um relato sobre os eventos e havia recebido uma carta privada que ele mesmo publicou. Verso 2. Até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Esse versículo afirma que, após a sua ressurreição, Cristo permaneceu por 40 dias, dando instruções aos seus apóstolos, antes de ser assunto ou arrebatado ao céu. Verso 4. E, tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, que se referindo ao Santo Espírito que desceria sobre eles por ocasião do Pentecostes. Verso 5. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, o chamado batismo de fogo, dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? E ele disse-lhes: Não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Aqui Jesus afirma que esse evangelho do reino, a partir daqueles homens, chegaria a todas as partes do mundo, até os nossos dias. Verso 9. E, falando estas coisas, vendo-o eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas. Aqui, possivelmente fossem 2 anjos. Verso 11. Os quais lhes disseram: Homens da Galileia, por que estás aí parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Ou seja, a volta de Jesus será de forma literal. Da mesma forma que foi levado ao céu, também do céu aparecerá em sua segunda vinda. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram. E todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Vejamos o que acontecerá com os que estiverem vivos e entre os salvos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16, diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estamos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 51, diz: Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo seja revestido de incorruptibilidade,
e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Vejamos agora o que acontecerá com os que estiverem vivos, mas não estiverem entre os salvos. Apocalipse, no capítulo 6, no verso 15, diz: e os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e cada servo, e cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam as montanhas e as rochas: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar de pé? Triste, não é mesmo? Pois estes não suportarão a luz que emana do Filho do Senhor, a qual só pode ser suportada por aqueles que foram transformados. Apocalipse 9, no verso 6, diz: e naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a encontrarão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Muito triste. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 8, diz: e então será revelado o iníquo, o próprio Satanás, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca, e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Aqui se refere à terceira vinda de Cristo, quando Satanás será destruído. Mateus, no capítulo 25, no verso 41, diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A palavra do Senhor afirma que haverão duas ressurreições, uma para os salvos e outra para os perdidos. No Evangelho de João, no capítulo 5, verso 28, diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O capítulo 12 do profeta Daniel, no verso 2, diz: e muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna, e alguns para a vergonha e desprezo eterno. Entre as duas ressurreições haverá um período de 1000 anos, o que será assunto de nosso próximo vídeo. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, no verso 6, diz: abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Após estes 1000 anos, todos retornaremos para a terra, inclusive a cidade santa, a Nova Jerusalém, como descrito em Apocalipse, no capítulo 21. Vou deixar agora algumas promessas que há na palavra do Senhor. No livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aqui, um convite do Criador para cada um de nós. No livro de Isaías, no capítulo 20, a partir do verso 8, diz: ele irá tragar a morte com vitória, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de sobre todas as faces, e a repreensão de seu povo ele removerá de sobre toda a terra, porque o Senhor tem falado isto. E isto será dito naquele dia: vejam, este é o nosso Deus. Nós temos esperado por ele, e ele nos salvará. Ele é o Senhor, nós temos esperado por ele, e nós seremos felizes e regozijaremos na sua salvação. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Deus, a quem pertencem o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 1, diz: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe, pois estas são as palavras do próprio Jesus Cristo. Prestem atenção. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas mansões. E se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. Essa preparação está ocorrendo neste instante.
no santuário celestial. Jesus está intercedendo por cada um de nós, junto ao seu Pai. E esta intercessão se refere ao julgamento pelo qual cada um de nós terá que passar. Verso 3. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis. Ele está cumprindo a promessa que nos fez. E o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós poderemos conhecer o caminho? Tomé representa aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso. O convite está feito. Quer conhecer o caminho? Então você precisa conhecer a Jesus, pois ninguém vem ao Pai senão por Ele. Assim seja. Lembram que eu comentei há pouco que encerraria com o verso 14 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que diz: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Pois bem, é muito importante que cada um de nós frequente uma igreja, independente da denominação, pois precisamos viver em comunidade. Isto é muito importante e tem o seu valor. E ainda que o objetivo maior seja o de louvar e adorar a Deus, lá nos encontramos com outros irmãos e irmãs, com os mesmos ideais e objetivos, com os quais convivemos fraternalmente, e sempre haverão aqueles que são mais próximos, com os quais acabamos tendo uma relação de amizade e com os quais podemos contar. Às vezes ajudamos, outras vezes somos ajudados, e com alguns até conversamos sobre as nossas dores, não é mesmo? Mas, tão importante quanto frequentar a casa do Senhor é permitir que o Senhor frequente a nossa casa. De que forma? Através do estudo de sua palavra. Do contrário, é como se tivéssemos uma relação de amizade com Deus onde só nós falamos. Tente imaginar uma situação parecida. Suponha que você tivesse um amigo ou uma amiga em que só você fosse à casa dele ou dela, e quando você fosse lá, só você falasse. Você poderia dizer que realmente conhece essa pessoa? Pois bem, nós vamos à igreja e falamos com Deus de muitas formas, através da oração, do louvor, do trabalho missionário ao ajudarmos o próximo e de estarmos reunidos com outras pessoas falando sobre Ele. Mas e o Senhor? Como Ele poderia se comunicar com cada um de nós? Já pensaram nisso? Pois não existe outra forma de ouvirmos a voz de Deus senão estudando a sua palavra. De preferência que fosse diariamente. Ainda mais em tempos difíceis, os quais precedem a segunda volta de Cristo a este mundo. E ainda mais depois de todos os textos que vimos, não é mesmo? Percebam que a frase que antecede a vinda do fim é que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Mas de que forma? Através de homens em púlpitos, ou em programas televisivos, ou qualquer outra forma de comunicação humana? Não. Mas a palavra diz, como testemunho para todas as nações. E o que isso quer dizer? Quer dizer que antes da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, haverá um povo que vai pregar para todas as nações, não pelo modelo que conhecemos hoje como igreja, mas através de seu testemunho, ou seja, haverá um pequeno grupo de pessoas, as quais conhecem ao Senhor. E tendo a fé de Jesus, estarão cheios do Espírito de Deus, e irão pregar através de seu próprio testemunho de vida, e não temerão a própria morte, pois serão caluniados, perseguidos e maltratados, mas não adorarão a besta nem a sua imagem, e se recusarão a receber o seu sinal na testa ou nas mãos. E por isso terão de fugir, ainda que no inverno ou no Shabat. Sabe o que diziam de Jesus quando ele veio à Terra pela primeira vez? Diziam que ele pregava com autoridade. E sabem por quê? Porque ele vivia aquilo que pregava e não era hipócrita. A este pequeno grupo o Senhor aguarda, para que o seu Evangelho do Reino seja pregado a todo o mundo, em testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Assim seja. No próximo vídeo falaremos sobre o período de 1000 anos que separa a segunda da terceira vinda de Cristo. Oremos. Senhor, muito gratos por mais esta oportunidade. Mais uma vez aproveitamos para pedir pelo seu perdão e também por suas bênçãos. Sê com cada um de nós, Pai,
Te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.